Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. A gente não sabe qual horário que vocês vão ver esse material. Então, a gente vai falar um pouco sobre raça, né? Mas primeiro vou me apresentar rapidamente. Eu sou Gleiciane, sou uma das professoras do portal. E também vou compartilhar essa aula junto com mais um professor também. Isso. E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e estejam minimamente conseguindo estudar durante esse momento que é tão delicado. Então, vou me apresentar aqui, acho que a maioria já conhece, mas meu nome é Gabriel, eu sou professor do Portal de Sociologia, estou no projeto desde 2016, quando eu fui estudante, né? Em 2018 entrei enquanto professor de Sociologia e estou até hoje enquanto professor. Enfim, espero que vocês gostem. A gente trabalhou bastante nela e tá bem explicadinha, bem construída e tá muito boa, tá bom? Exatamente. E a gente pede desculpas, né, inicialmente, porque a carinha da gente não está aparecendo. Talvez seja um pouco estranho para vocês, mas a gente espera de toda forma que vocês gostem muito disso, né, porque foi feito com muito carinho. Então a gente começa com a questão histórica e a gente vai trazer justamente essa descoberta, entre aspas, né, essa descoberta barra invasão que aconteceu nas Américas em 1492 pelo colonizador, né, viajante e cronista Cristóvão Colombo. Não apenas ele, né, mas vários outros cronistas e viajantes faziam essas expedições porque queriam a expansão comercial, né, política, econômica, né? Então eles vinham e exploravam outras terras, né, invadiam, né, obviamente, outras terras também, porque antes da sua invasão existiam vidas aqui, né? Existiam culturas aqui, né? Então os próprios povos tradicionais, né, como os povos indígenas, então existia uma cultura estabelecida. Então, quando esses viajantes eles chegam aqui na América, como também em vários outros lugares, como na África, Oceania, na Ásia, né, então eles vão ver o diferente, né? Eles vão dizer nas suas crônicas, né, eles vão escrever isso, né? E vão dizer como essas pessoas elas são, né? Como as pessoas se vestem ou não se vestem, como elas se organizam socialmente, o que elas usam, os adereços que elas utilizam e vão ter uma visão daquilo, né, de acordo com a cultura que ele já tem. Ele vai ver essa ideia do que o outro, né, é muito isso mesmo da questão da alteridade, né, que vem trazendo do etnocentrismo. Então, alteridade é justamente o que é distinto do outro, né? Então, eles chegam aqui e percebem uma população totalmente diferente do que eles estão acostumados e eles vão criar nessa esse preconceito, né, esse pré-conceito sobre algo que eles não conhecem propriamente. Existiram alguns cronistas que nem vieram para as Américas ou para outros lugares e eles simplesmente falavam coisas a partir de cronistas, né? Então, eles tinham a sua ideia, colocavam a sua visão naquilo de acordo com o que um outro cronista, um outro viajante, ele estava dizendo. Então, essa alteridade, essa ideia do que o outro é, do que o outro representa, né? A distinção do outro em relação a mim, né? Então, tínhamos um povo europeu, os viajantes europeus, vinham para cá e viam esse diferente dito como exótico, né? Então, a gente vê propriamente esse etnocentrismo, que é dizer que a minha cultura, a minha organização social, a minha nação, ela é mais evoluída, né, do que a outra. Então, por exemplo, quando eu coloco as minhas visões acima do que o outro é, né? Então, para gente que é do Ocidente, quando a gente vê, a gente lê algumas coisas, ou até na própria mídia, né, sobre novelas indianas, por exemplo, e a gente vê essa adoração à vaca, né, a gente acaba partindo de pressupostos e de preconceitos aos quais a gente tem como certos, mas que na realidade não é dessa forma, né? Então, por que não é dessa forma? Porque existe uma cultura diferente na Índia,
né? Existe uma organização social diferente, cultural, política e ideológica muito, muito mais diferente do que a gente tem. Né? Então, etnocentrismo é justamente isso, a gente vê o outro a partir do nosso olhar, da nossa visão, da nossa cultura. E daí existiam várias questões sobre o que eles são. Será que eles realmente são civilizados? Né? Qual é a religião deles? Né? Qual a linguagem? Qual a língua deles? Quais são essas aparências, né? Esses costumes? Como é que eles se alimentam? Então foi um choque muito grande, né? Porque alguns cronistas acabaram dizendo e falando sobre esse encontro de culturas que ia acontecer e falando sobre altas questões que poderiam ser percebidas como positivas e que na realidade não era, né? Que na realidade foi um desencontro de culturas, foi um choque cultural muito grande, né? Porque chegava que eles tinham uma organização social, cultural muito distinta do que os povos europeus tinham, sabe? Então, muitos cronistas perguntavam se os indígenas realmente tinham alma, né? Se eles eram realmente civilizados. E até alguns acreditavam que que eles fossem ser extintos, entende? Por toda essa diferença, esse exótico criado, né, a partir de uma visão etnocêntrica, né, de vários cronistas que passaram por aqui, pela América, pela Oceania, pela África, Ásia, certo? E em todo esse debate vai surgir duas correntes principais para explicar esses critérios de humanidade, certo? Por um lado vai ter o pessoal que vai recusar esse estranho, por outro lado vai ter um grupo de intelectuais, filósofos e etc., que vai ter uma fascinação por esse estranho. Certo. E o que isso significa, Gabriel? Significa basicamente duas correntes que atualmente a gente conhece bastante, sobretudo quando a gente está estudando os contratualistas e etc. A gente está vendo Thomas Hobbes para Rousseau, que é a ideia, por um lado, do mal selvagem e do civilizado, e por outro lado, a ideia do bom selvagem e do mal civilizado. Então entra em tudo aquilo que eu já tinha falado, que essa classificação ela é relacional. Então, se o selvagem é mal, isso significa que a Europa, enquanto civilização, é boa. Por outro lado, se esse selvagem que eu estou observando nas Américas e na África é bom, a civilização europeia é mal. Então, existe uma série de relações que vai permear o debate, principalmente teológico, do século XVI, certo? Isso vai seguir até o século XIX aproximadamente. Então, essas duas correntes de pensamento que tentaram explicar essa diferença, elas ficaram do século XVI até o século XVIII. No começo do século XVI, a gente sabe que a influência da igreja, principalmente católica, era muito forte, então o debate vai girar principalmente sobre se esse nativo ou nativa tem alma ou não. Inclusive, foi uma das justificações para o processo de escravização dos povos africanos. Então, se aquele povo não tem alma, isso significa que a gente, através da nossa civilização, vai levar um tipo de socialização civilizatória e fazer com que esse povo deixe de ser atrasado, primitivo ou selvagem, certo? E todo esse debate, essas duas visões ideológicas, elas vão ser marcadas principalmente num evento que foi conhecido como a controvérsia de Valladolid, que é uma cidade da Espanha, que aconteceu no ano de 1550 e 1551, certo? Então, durante essa controvérsia, teve duas pessoas que defenderam cada uma dessas posições. Por um lado, a gente tem Juan Sepúlveda, que defendia a recusa desse estranho, porque ele enxergava que os povos ameríndios eram povos que não tinham salvação, não tinham alma, e a partir disso era possível a gente exterminar eles. Por outro lado, a gente tem Bartolomeu de Las Casas, que defendia a posição ideológica da fascinação pelo estranho. Então, ele enxergava esses povos ameríndios enquanto povos que tinham alma e tinham qualidades que seriam importantes serem observadas, certo? Então, inclusive, ele acreditava no processo de catequese desses índios e índias. Então, por um lado, a gente tem esse debate que reconhecia o selvagem, né, entre aspas, porque é um termo pejorativo utilizado pela época, enquanto mal, que é a posição de Sepúlveda, e o selvagem enquanto bom, que é a visão de Las Casas. Ok? Inclusive, esse debate, como eu já falei, vai se perdurar até o século XVIII, mais ou menos, só que com outras roupagens. Se na controvérsia de Valladolid
A principal ideia era que se esses nativos ou nativas tinham alma ou não, que é uma visão teológica, no século XVII e XVIII, esse tipo de indagação ele era visto muito mais do ponto de vista filosófico, certo? Então, será que aqueles seres humanos têm moralidade? Por que é que aqueles nativos e nativas não andam com roupas? Então, era toda uma questão moral. Por isso, era uma questão filosófica, ok? E nesse sentido, né, a gente traz pensamento de alguns outros autores, né, teóricos sobre essa questão da degeneração do ser humano, né, dessas raças, entre aspas, né, inferiores, né? Era como era dito por eles, certo? Então, Conde de Buffon, ele vai estudar algumas espécies comuns, né, e semelhantes entre o velho e o novo mundo, né, o novo mundo esse descoberto, né, ou invadido, né, pelos viajantes, e o velho mundo seria a Europa, né? Ele vai dizer que existem animais diferentes, né? Vai comparar os animais do velho mundo e do novo mundo, e vai dizer que os animais do novo mundo, eles não são a mesma coisa, né, do que encontramos no velho mundo. Então quer dizer que os animais do Novo Mundo eles são considerados inferiores, né, àqueles animais vistos no Novo Mundo, como rinocerontes, o leão, dentre outros. Né, ele vai fazer essa comparação. Só que nisso ele vai colocar e direcionar, né, esse pensamento à espécie humana, né, e vai dizer que o próprio nativo americano ele é inferior às pessoas, né, à população da Europa, né? Então, ele vai abordar essa questão da degeneração, né, aqui no continente americano, né, especialmente, abordando essa tese, né, da própria infantilidade do próprio continente, né, dizendo que essas pessoas elas são degeneradas porque elas são inferiores por natureza, simplesmente. Né? E daí Cornelius de Paul ele vai também abordar essa questão, né, da teoria da degeneração americana e basicamente ele vai dizer que o continente americano era inferior, né? Então ele vai abordar algumas questões como que o indígena, né, ele era preguiçoso, ele era débil, né, ele era imaturo, né? Então ele vai ver esses americanos como próprios degenerados, né? Possuíam todos eles defeitos, né, entre aspas, de crianças, né, das crianças, e não tinham sequer a própria elevação do espírito. Né? Então era necessário que eles fossem para o novo mundo para que eles fossem evoluídos, né? Para que eles pudessem evoluir. Né? Então foi até tido, né, que Buffon abordou que era a favor de que alguns povos, né, da África fossem para a Suíça, por exemplo, né, justamente para que eles fossem civilizados. Né, e a partir disso, né, a partir dessas concepções, eles diziam que apenas é a Europa que poderia civilizar, né, os outros povos. Né, que esses povos conhecidos do Novo Mundo eles só poderiam ser evoluídos o suficiente a partir da ajuda, né, dos povos europeus. Né? Então, isso foi a teoria, né, basicamente, desses dois autores que têm as suas semelhanças, teóricos, na realidade, que têm as suas semelhanças, e isso aconteceu no século XVIII, né, e acaba sendo essa ponte teórica, né, entre o pensamento filosófico e o científico. Então, existia a ideia de que apenas algumas raças seriam tidas como puras, né? Que obviamente, né, segundo eles, seria o branco, o europeu, né, e o cristão. Então, os outros, eles seriam simplesmente degenerados. Dentre essas questões, nós temos o neocolonialismo. Muito antes da colonização realmente como um projeto estruturado, né, na África, acontecia o roubo, digamos assim, de negros africanos, por exemplo. Então, nos litorais africanos
chegavam europeus e simplesmente raptavam essas pessoas para levar para outros lugares, para que essas pessoas fossem exploradas, né? Então, a gente tem essa ideia de que a própria civilização ela está apenas na Europa, né? E que as outras partes do mundo ela não é civilizada. E é importante também a gente lembrar que esse processo histórico do neocolonialismo e imperialismo, que se deu principalmente a partir da Conferência de Berlim, como demonstrado na charge, que teve uma repartição entre a África e a Ásia para os países europeus que acabaram colonizando e explorando esses países, ocorreu como influência principalmente de uma corrente teórica que a gente chama de evolucionismo cultural, que inclusive vocês viram na aula de cultura, certo? Então, no século XVIII, mais ou menos, aqueles povos que antigamente eram chamados de selvagens, né? Sobretudo os ameríndios e a população africana, passou a ser chamada de povos primitivos, certo? Para além disso, para além dessa mudança de termo pejorativo de selvagem e primitivo, a gente tem uma mudança teórica, que é inclusive a influência desse evolucionismo cultural, onde a maioria desses teóricos enxergavam que todas as sociedades passariam exclusivamente por três estágios de civilização, certo? O primeiro seria a selvageria, o segundo seria a barbárie e o terceiro seria a civilização. Então, a gente enxerga nesse termo povos primitivos exatamente o lugar da selvageria, o lugar de algo que é anterior à civilização. Então, uma das justificativas dessa conquista no colonialismo foi uma ideia de levar a razão, levar a modernidade, levar a civilização para aqueles povos que não tinham antes. Inclusive, o próprio iluminismo serviu muito como base para esse tipo de dominação. Não é à toa que tem um outro teórico que se chama Walter Mignolo, que ele fala que a modernidade ela não pode ser pensada separada da colonialidade, certo? Então, desde o processo das grandes navegações no século XVI até o processo de iluminismo, a gente tem uma série de fatores que fundam a modernidade. Então, a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Industrial e um desses fatores é a colonização, certo? Porque não tinha como existir capitalismo, não tinha como existir Revolução Industrial se não houvesse o processo de exploração das riquezas de outras nações. Exatamente. E levando isso em consideração, a gente traz também algumas considerações sobre o que é chamado de zoológicos humanos, né? A bestialização das raças, também chamado como um freak show ou né, show de aberrações, né? Em que traz com que o negro, né, eles sejam expostos, né, negros, negras, né, idosos, crianças, das diversas etnias, né, africanas, né, como as africanas, indígenas, esquimós, e eles aparecem encarcerados em jaulas, né, propriamente como sendo animais mesmo, né, ou em espaço que imitasse esses seus ambientes naturais, né, ou o próprio estado primitivo. Então eles viam aquilo como algo realmente, como se fosse uma besta, né, mesmo um animal, né, ou uma semelhança muito grande, né, com animais, né, e eles tinham essa curiosidade de ir lá, de tocar, né, isso é o que eles, né, lembrando, enfatizando que isso era o que eles achavam, né, para eles era diferente, era exótico, eles queriam tocar, eles queriam ver, né, como é que essas pessoas se expressavam, né, porque para muitos deles essas pessoas não eram vistas, né, ou para uma grande maioria como gente, né, como um ser humano, né, então isso acontecia, né, justamente por causa dessas teorias que foram organizadas, estruturadas, né, como certas, como universais e como questões que a gente precisaria levar para toda a humanidade. E esses zoológicos humanos, que, como o Gleice já falou, podiam também ser chamados de exposições etnográficas, o seu funcionamento
teve ênfase entre 1870 e a década de 1950. Se não me engano, o último zoológico humano, ele foi em Bruxelas em 1954, 58, eu não lembro a data ao certo. Mas é algo muito próximo, né, certo? A gente está em 2020, faz cerca de 70 anos que isso aconteceu. E olha que esses zoológicos humanos aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, 1945 termina a Segunda Guerra Mundial e ainda assim há esse processo extremamente estereotipado do racismo, da bestialização dessas pessoas que eram consideradas mais animais do que seres humanos. É importante dizer também que para que eles funcionassem, foi preciso que várias famílias inteiras, inclusive com bebês recém-nascidos, fossem raptadas, tanto do continente americano, quanto da África, quanto da Ásia. E outra coisa também é que essas pessoas que estavam ali eram constantemente forçadas a participar de pesquisas e experimentos, certo? Então, quando a gente está falando sobre exposições etnográficas, também vem disso. Além disso, várias mulheres também, nesses zoológicos, eram constantemente forçadas a ficarem nuas para que o público visse. E, muitas vezes, aquilo nem fazia parte do adereço cultural daquela população. Além disso, só para vocês terem uma ideia, vocês podem se pensar, tá, mas eu acho que devido à época, século XIX já, né, passagem para o século XX, aquilo era visto com maus olhos. Não. Aqueles zoológicos humanos eram um tipo de educação. Inclusive, assim como a gente tem algumas discussões, né, para o zoológico para ver animais, aquilo também era utilizado para as escolas da época. Então, cerca de 1,4 bilhão de pessoas frequentavam esses zoológicos humanos. Então, teve uma grande popularidade na Europa, nos Estados Unidos. Não foi algo particular e algo escondido, não era algo clandestino. Aquilo foi imposto, inclusive, pelos Estados europeus, enquanto um atributo cultural. Assim como a gente reconhece o cinema hoje, o teatro, como um atributo cultural, algo de lazer, entretenimento, os zoológicos humanos daquela época também era visto daquela forma. Então, por que esses zoológicos humanos eles eram tão prestigiados e era visto de forma tão comum, certo? Então, a partir do século XIX, quando está surgindo mais ou menos os zoológicos humanos, um pouquinho antes, a gente tem uma série de teorias que vão justificar essa ideia de racismo a partir de um ponto de vista científico. E é aí que a gente conhece a ideia de racismo científico. Então, isso é o próprio termo raça, ele vai ser cunhado por acho que é um naturalista, chamado Georges Cuvier. Então, essa ideia, ela surge primeiro na biologia, certo? Então, na biologia, esse termo de raça, sobretudo do racismo científico de Georges Cuvier e de outras pessoas que a gente já vai ver adiante, é uma ideia de que a espécie humana ela poderia ser dividida entre várias outras espécies, certo? Então, assim como vocês viram na aula de gênero, o termo gênero, ele é muito parecido com o termo raça aqui tratado. Então, essa divisão ela era muito pertencente ao mundo animal, assim como o conceito de gênero para a biologia, o conceito de raça para a biologia se referia exclusivamente ao mundo animal. Mas com o processo de construção científica para as sociedades, e a gente já viu todo esse processo de etnocentrismo voltados para as populações que não faziam parte da Europa, esse termo ele acabou tendo outras formas e acabou gerando outro tipo de significado, onde definia que, a partir de características físicas, biológicas, existia uma variação também do ponto de vista intelectual, moral e civilizatório. Então, há aí uma série de determinismo do ponto de vista biológico. Ou seja, toda aquela ideia que antigamente era fundada num ponto de vista filosófico, do evolucionismo cultural, do etnocentrismo realizado no século XVI, XVII e XVIII, quando passa para o século XIX, que é quando está tendo a expansão do cientificismo, há esse processo de racismo na ciência. E a ciência, sobretudo no século XIX, tem um caráter de autoridade muito grande, certo? Atualmente a gente está vendo por vezes, uma certa dúvida em relação à ciência, mas no século XIX e XX, a ciência era tida como conhecimento verdadeiro, era um conhecimento trabalhado na experiência, nas práticas de observação, de experimentação daquelas coisas. Então,
aquele racismo dentro da ciência era muito prestigiado. E é por isso que os zoológicos humanos eram tão comuns e as pessoas não estranhavam aquilo. Beleza? Por outro lado, quando a gente está falando de raça do ponto de vista sociológico, é exatamente essa mistura, mas a gente está falando desse processo que está vinculado a uma imposição de uma identidade social, certo? O que isso significa? Não é que a gente está aceitando o critério de raça biológica, a gente não está reconhecendo que as pessoas negras, que as pessoas indígenas, necessariamente por terem determinadas pigmentações da pele, por ter determinados traços, fenótipos, certas características biológicas e fisiológicas, vão ter determinadas culturas. Não é isso, é exatamente o processo de raça e o processo de racismo, ele cria na sociedade o conceito de raça, certo? Por exemplo, só para vocês entenderem, quando a gente está andando na rua, vê dois caras de moto negro, a gente fica com medo ou fica de boa? Então, a categoria racial, ela está implementada na nossa consciência, como diria, sei lá, Freud, no nosso inconsciente, ou seja, no lado mais profundo da nossa consciência. A gente não pensa que são dois homens negros numa moto, a gente pensa que são dois ladrões. Então, a gente já associa aquelas características físicas a características morais. É por isso que a gente tem que tratar a raça na sociologia, porque ainda assim, apesar de muito combate, sobretudo a partir de 1945, depois do Holocausto do nazismo, ainda assim existe racismo. Não é à toa que a gente vê vários e vários incidentes racistas, inclusive na TV, inclusive no cotidiano da gente, nas comunidades, de práticas racistas. E aqui a gente, nas práticas racistas, a gente não está falando apenas o racismo do xingamento, aquele racismo individual que você discrimina, como o Gleice falou. Por exemplo, você chegar numa pessoa negra e falar que ela parece um macaco. Tipo, isso para mim foi muito comum, né? Assim, eu, enquanto jovem negro, escutei sempre da minha avó que quando eu era pequeno eu parecia um macaco. Então, isso é o racismo individual. Só que quando a gente também está abordando o conceito de raça, a gente tem que levar em conta que o racismo ele é institucional e estrutural. Quando a gente fala que ele é estrutural, quer dizer que ele está embutido em toda nossa socialização. Por exemplo, quando o Gleciano falou que os padrões de belezas, eles são racializados. Então, cara, quando a gente observa uma mulher loira, com traços finos, de olhos azuis, a gente enxerga aquela pessoa enquanto a pessoa bonita. Por outro lado, quando a gente enxerga uma mulher negra com cabelos crespos, com traços mais largos do rosto, a gente enxerga como aquela pessoa sendo feia. Então, isso é o racismo estrutural. E por isso, ainda hoje, a gente utiliza a categoria raça exatamente para demonstrar o processo de racismo e o processo de discriminação racial. E continuando, né, a gente vai entrar, né, propriamente nas teorias racialistas, mas antes a gente precisa ter uma ideia de que todas essas construções, né, da raça, ela e o conceito de raça, ela foi tido a partir do século XIX, né? Antes disso, eram apenas concepções, né, de que as pessoas elas eram diferentes umas das outras e que existiam tipos puros, né, e tipos inferiores, né? Existiam raças puras, né, e raças inferiores, né? Então, vemos nisso, né, algumas correntes que foram criadas, né, juntamente na mesma época do evolucionismo cultural, que foram justamente a corrente teórica monogenista e as poligenistas, né, a poligenia. A monogenia diz respeito que nós viemos de uma determinada criação, né, de apenas uma referência. Então, os monogenistas acreditavam que nós viríamos de apenas uma determinada referência, e essa referência era a referência divina, a referência de Deus, né? Então, a gente seria tido como filhos, né, de Deus, não é isso? Então, a poligenia, na monogenia apenas existia uma referência, mas na poligenia existiam algumas outras referências, né, de que a gente viria de várias outras ideias, né? Então, a partir disso, foi se criando, né, essa ideia de um racismo científico e da eugenia, que são crias, né,
do poligenismo, né? Então, essas teorias racialistas são criadas, né, e fundamentadas no século XIX, né, no fim do século XIX, início do século XX, e a partir disso, a partir do entorno, né, de todas essas teorias do evolucionismo social, do poligenismo, do monogenismo, da ideia de que o ser humano ele é de que existem seres humanos inferiores e superiores, é construída essa ideia do darwinismo social, né, que seria justamente essa existência de raças superiores e inferiores, né, a partir de uma transmissão hereditária, né, dessas próprias características. Né? Nesse sentido, procurava-se enaltecer, né, uma existência de tipos puros, né, de população, e compreende a mestiçagem como sinônimo de degeneração, não só racial, como também social. Né? Então, é no século XIX que começa a difundir nessa teoria de que o homem branco e civilizado, né, seria o mais evoluído, seria capaz de construir, né, as grandes civilizações. Então, esse darwinismo social ele surge, né, como uma justificativa para o imperialismo. Né? Então, a gente vê a própria eugenia, que a gente vai falar posteriormente, o próprio Holocausto como uma ideia de raças inferiores e superiores, né, de que a gente precisaria apenas cruzar raças de tipos puros, né, para que a população permanecesse num grau, num padrão cultural, social, né, de pureza, né? Então, é a partir disso, né, a partir desse desenvolvimento do darwinismo social, surgem essas outras ideias, que é o racismo científico, como a gente está vendo, e foi atribuída pelos pensadores Arthur de Gobineau e César Lombroso. Então, é nesse sentido que Arthur de Gobineau ele vai escrever um livro muito famoso, que ficou muito famoso assim, no século XIX, que é o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, no ano de 1855, certo? Então, a partir das teses desse livro, ele vai defender que, sim, existiam uma série de desigualdades entre essas raças humanas, e para ele, essas desigualdades raciais eram inatas, ou seja, através do processo de formação e desenvolvimento dessas comunidades diversas, desses povos diversos, sobretudo dos povos europeus e dos povos africanos, existia uma desigualdade tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista físico também, que é uma coisa, inclusive, que o próprio Lombroso vai defender. Então, é a partir de Gobineau, não a partir dele e de Lombroso, mas eles foram os principais que levaram à frente esse racismo científico, sobretudo no campo das ciências humanas, da antropologia e da sociologia também, certo? Então, para Gobineau, o fato de existir raças que são melhores, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista moral, e raças inferiores nesses três pontos de vista também, fazia com que a mistura entre elas pudesse sofrer um processo de degeneração. Lembram desse terminho? Desse terminho que foi cunhado por Cornelius de Paul, se não me engano. Foi, por Cornelius de Paul. Então, esse termo ele vai ganhar uma outra roupagem. Ela vai deixar de ser uma degeneração do ponto de vista cultural e vai ganhar uma roupagem de uma degeneração do ponto de vista evolutivo, certo? Então, quando se acreditava no darwinismo social, a gente tinha a ideia de que as raças iriam evoluir. E para Gobineau, esse processo de mistura entre as raças superiores e inferiores levaria à degeneração dessa humanidade ou dessa população, certo? Inclusive, ele esteve aqui, se não me engano, durante um ano no Brasil, e ao avaliar a situação do Brasil, ainda estava no período de escravização, né? Então, existia um quantitativo de pessoas pretas e pardas muito grande, e para ele, inclusive, foi uma coisa que ele falou para Dom Pedro II, esse processo de mistura e miscigenação entre as raças levaria à degeneração da população brasileira, ok? Então, por outro lado, a gente também tem César Lombroso, que vai defender, como o Gleciano já falou, essa antropologia criminal, que é uma pseudociência que foi baseada nos estudos e análises de medições de crânios e etc., onde ele afirmava que o tamanho do crânio, ou seja, a frenologia, o estudo do crânio e etc., ele seria igualmente proporcional à massa cefálica, que seria relacionada à inteligência, certo? Então, se o crânio é grande,
a massa cefálica daquela pessoa é grande também, e isso significa, então, que aquela pessoa seria mais inteligente e moralmente mais propenso a evoluir. Então, essa teoria de Lombroso, que ficou conhecida como antropologia criminal, foi inclusive replicada aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente vai falar já já. Então, para Lombroso, esses fatores físicos eles serviam para definir não apenas a criminalidade, ou seja, se aquele indivíduo é mais ou menos propenso a ser criminoso ou criminosa, mas também a genialidade de indivíduos. Então, em um dos estudos de Lombroso, ele vai analisar o tamanho do crânio de Napoleão e o crânio de Garibaldi, certo? Então, ele, a partir desse estudo, ele vai avaliar esse caráter de inteligência, de genialidade dos indivíduos. Então, é tanto do ponto de vista criminal, moral, né, quanto do ponto de vista intelectual. E essas teorias foram muito fortes no Brasil, sobretudo a partir de 1870, e se perduraram até 1930. Então, a gente está enxergando a passagem exatamente do processo de império do Brasil para o processo de república, né, com o fim da escravidão, e em 1889, mais ou menos, a gente tem a Constituição da República, a Proclamação da República. Então, nessa busca de uma identidade nacional que surgiu na República, essas ideias, inclusive desses autores, foram muito levadas em contas aqui. E continuando, né, a gente vai falar um pouco agora sobre a eugenia, né, que foi justamente um dos troncos, né, um dos braços, né, do darwinismo social, né, tido com o racismo científico e a eugenia. E eugenia significa bem-nascido, né? E ele foi criado pelo cientista britânico Francis Galton em 1883, né? E dizia, né, exatamente, né, supunha, né, uma nova compreensão de leis, né, das leis da hereditariedade humana, né, cuja aplicação visava a produção de nascimentos desejáveis e controlados, né, ou seja, né, a eugenia ela é um braço direito, né, do darwinismo social, e que existiam, e diz, né, e afirma que existiam povos, né, que são superiores, né, com valores humanos melhores, né, e esses povos deveriam ser valorizados, né? E, por exemplo, a união entre os povos, né, não seria uma coisa bem vista, né, na visão eugênica, né? Então, a gente lembra, né, do nazismo, né? Lembra muito bem o nazismo, né, e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Então, de acordo com Galton, né, a evolução do homem é impedida pelo fato de as pessoas inferiores procriarem mais rapidamente, né? Porque existia essa ideia de que as pessoas de raças inferiores elas procriariam muito mais, né, do que as pessoas de raças puras, né? E até foi tido, colocado como lei em alguns países no século XX, né, de que as pessoas elas não poderiam ter filhos por causa de algumas questões tidas, né, no contexto social da época, né? Então, mas o que é o mais importante aqui é a gente perceber que essa ideia de eugenia é justamente esse controle de natalidade, né, de algumas pessoas, né, e o cruzamento, né, entre raças, elas seriam, por um lado, uma coisa positiva, vista como positivo, e por outro lado, visto como negativo, né? Porque teria a degeneração racial, né? Então, dentre a eugenia, a gente pode ver a existência da eugenia negativa, né, e a eugenia positiva, né? Na eugenia negativa, a gente percebe, né? A gente lembra muito o nazismo, né, como eu já tinha falado para vocês, e a gente vê aqui imagem de pessoas que estavam no campo de concentração nazista. Então, a eugenia negativa, ela defende que a mistura racial, miscigenação, ela corrompia, né, e degenerava a raça superior. Neste sentido, o processo de melhoramento da raça
se daria através do impedimento da procriação dessas raças inferiores. Por isso que, até hoje, em algumas culturas, né, nós temos a ideia de que as pessoas só podem se casar com aquela pessoa da sua tribo, né, tribo entre aspas, do seu povo, né, como na Índia, né, a ideia das castas, né, de que você só pode se casar com pessoas da mesma casta que a sua, né? Então, essa ideia de eugenia, ela está muito presente, né? Ela esteve muito presente e está muito presente também nos dias atuais, né? Então, por um outro lado, a gente tem a perspectiva da eugenia positiva, né? Que a gente vê nessa imagem, né? Que vocês podem observar nessa imagem, né? Do cruzamento de raças. O cruzamento de raças, ele foi visto como algo bom, algo positivo, né, que defendia essa melhoria da raça humana, né, através desse cruzamento entre raças, onde os traços físicos da raça superior predominariam sobre os da raça inferior. E a partir desse processo, no final do século XIX, por volta de 1870 mais ou menos, essas ideias elas começam a ser introduzidas e adotadas por vários intelectuais brasileiros, né, como Nina Rodrigues, como o próprio Euclides da Cunha, que vocês veem em literatura. A gente tem Silvio Romero, que era professor, se não me engano, da Faculdade de Direito do Recife. A gente tem Nina Rodrigues, que era da Faculdade de Medicina da Bahia. A gente tem várias outras pessoas. Tem Oswaldo Cruz, inclusive, o médico que adotou essas práticas eugenistas e essas práticas provindas do darwinismo social, e vários outros, certo? Então, uma dessas pessoas que é mais conhecida é a Nina Rodrigues, que a gente vai tratar já já. Então, tanto o evolucionismo social quanto o darwinismo social, quanto esses determinismos biológicos, geográficos e raciais, eles tiveram que ter uma adaptação para a sociedade brasileira, certo? Porque a sociedade brasileira em si, de termos gerais, era considerada um tipo de sociedade inferior, pertencente à raça inferior, certo? Então, quando essas ideias chegaram aqui no Brasil, teve que haver um processo de redefinição dessas teorias, onde surgiu a ideia de colonialismo interno. Então, ao invés de ser uma estigmatização entre os povos superiores da Europa e os povos inferiores da América e do Brasil, houve um processo de estigmatização interna, onde a população brasileira, que era vista como branca, era superior do que a população negra, certo? Então, houve esse processo de internalismo dessas teorias. Isso é muito importante para a gente entender a realidade brasileira, ok? Então, com base nesse modelo do darwinismo, sobretudo muito influenciado pelas teorias de César Lombroso, Nina Rodrigues, ele defendeu uma certa relatividade penal do crime, certo? Então, ele acreditava na ideia de que existiam criminosos natos, e se existiam criminosos natos, devia ter uma pena relativa para cada tipo de raça. Então, se um branco cometer um crime, ele teria uma pena muito maior do que uma pessoa negra, porque o branco ele não está predispostos a executar o crime. O negro, sim, certo? O negro ou a negra. Então, ele acreditava nessa ideia de relatividade penal. Além disso, ele era um grande adepto da teoria eugênica negativa. Então, para Nina Rodrigues, toda espécie de mistura racial ou miscigenação era um sinônimo, sim, de degeneração da raça. Então, para isso, ele afirmava que a gente deveria buscar cada vez mais a raça pura, que seria a raça branca. Ok? Por outro lado, quando a gente está chegando perto de 1930, que é quando essas teorias racialistas elas passam a perder força, a gente está chegando, sobretudo no Estado Novo, né? Como eu já falei para vocês, a gente já tem passado pela proclamação da República em 1889 e todo esse processo de 1889 até 1930 se constitui através de uma construção e uma busca pela identidade nacional. Porque se a gente adota o discurso eugênico, onde a gente enxerga a mistura racial, é a mistura entre os povos enquanto negativo, quem seria, então, o típico brasileiro, a típica brasileira? Qual seria a característica definidora da gente? Certo? Então, para a construção dessa identidade nacional que a gente tem hoje, inclusive até hoje, desde 1930, com o movimento modernista, não sei se vocês lembram,
o movimento do romancismo, que a primeira fase, inclusive, tentava buscar essa identidade nacional, ela surgiu aí por volta de 1920 e 1930, sobretudo com a grande influência de um teórico que é um sociólogo pernambucano, sociólogo antropólogo, chamado Gilberto Freire, certo? Então, Gilberto Freire, ele criticava viamente essa teoria eugênica, negativa e positiva também, para o Brasil, porque para ele a miscigenação ela não era negativa, ela era um fator definidor do brasileiro e da brasileira. Então seria através dessa mistura, tanto do ponto de vista racial, biológica, quanto do ponto de vista também cultural, que o Brasil seria Brasil. O Brasil teria aquelas comidas típicas, teriam modos de se comportar de maneira distinta a outros países. Então foi através da ideia de Freire de que a miscigenação seria positiva que surgiu a identidade brasileira. Não só ele, né? Teve todo um movimento de literatura, todo um movimento teórico por trás disso, mas ele foi um grande influenciador disso. E essa premissa da mestiçagem harmônica, da miscigenação harmônica, ela está sedimentada na teoria da democracia racial, que apesar de não ter sido ele criador desse conceito, ele foi um grande defensor dessa ideia. Ele afirmava que para que a gente, enquanto povo brasileiro, se tornasse definitivamente moderna, a gente precisava ter uma ideia de democracia racial. Ele observou em alguns textos dele, em alguns livros, que realmente existiam algumas práticas racistas entre a população brasileira, mas para ele aquilo era muito particular, era a exceção do que a regra, certo? E outros teóricos e teóricas, inclusive, vai criticar isso nele. Depois da publicação do livro mais conhecido de Gilberto Freire, em 1933, que é A Casa Grande e Senzala, houve uma série de estudos e, tipo, quando a gente está falando de 1933, a gente está bem pertinho da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1939 até 1945, e esse livro em particular de Gilberto Freire, ele foi um fenômeno mundial. E, inclusive, nesse livro A Casa Grande e Senzala, ele meio que comprovava a existência da teoria racial. Então, depois da repercussão do livro de Gilberto Freire, toda essa imagem que foi atribuída ao Brasil de uma democracia racial, ela fez com que, nos anos de 1950, 1951, 52, a ONU, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, ela financiou uma série de pesquisas para entender quais eram as causas dessa democracia racial, para aplicar assim no mundo inteiro, porque se a gente acabou de passar de um processo totalmente racista de holocausto, a gente precisa buscar a causa da democracia racial, da igualdade entre as raças em países que tivessem. Então, a partir de 1951, mais ou menos, a Unesco ela financiou algumas pesquisas, e uma delas foi uma pesquisa de Roger Bastide e Florestan Fernandes, que eram professores da USP, da Universidade de São Paulo. E nessa pesquisa, por mais irônica que seja, se demonstrou exatamente o contrário. Tanto Florestan Fernandes quanto Roger Bastide perceberam que a relação entre as pessoas brancas e negras ainda era marcada por um processo de discriminação. Eles observaram uma série de trabalhadores de fábricas e perceberam que existia, assim, apesar desses trabalhadores serem empregados na mesma fábrica, a volta para casa dessas pessoas era diferente, ou seja, os grupos sociais de amizades, de coleguismo e etc., dessas pessoas eram racialmente divididas. Então, apesar de ter tido uma relativa inserção ao mercado de trabalho dessas pessoas, não teve um processo de diminuição da discriminação racial, certo? Em outro livro, inclusive, de Florestan Fernandes, que é a integração do negro na sociedade de classe, ele vai demonstrar que esse processo pós-abolição, depois de 1888, ele não significou um processo de mobilidade social para a população negra. Isso porque durante anos e anos, cerca de mais de 300 anos, a população negra ela foi acostumada e passou por um processo de socialização do trabalho que era ultra deficiente. Ou seja, a partir de 1930, mais ou menos, com a política e o incentivo da política de imigração pelo governo Vargas, para trazer imigrantes italianos e alemães, houve uma série de escanteamento da própria população negra, que até então era só apenas acostumadas a trabalhar no campo, né? Não que não existissem pessoas negras trabalhando na cidade, mas era um número
razoavelmente menor do que as pessoas no campo. Então, com o processo de industrialização e a implementação do Estado Novo de Vargas, vários imigrantes que já estavam acostumados a vivenciar uma dinâmica de trabalho na Europa, porque na Europa a gente teve a Revolução Industrial em 1750, mais ou menos, então, há mais de um século essas pessoas já sabiam relativamente trabalhar em uma indústria, em mexer em fábricas, em fazer anotações financeiras sobre aquilo e etc. Então, a população negra, ela tinha pouca instrução, não sabia ler na sua grande maioria, não sabia escrever. Então, o processo de inserção ao mercado de trabalho, ele foi muito pouco. E por isso, Florestan Fernandes observou que não tem como falar que no Brasil existia uma democracia racial. Existia sim um mito, e um mito aqui não no sentido de uma mentira, porque esse mito ele mobilizou o imaginário dessa população. Então, durante outras pesquisas, esse livro de Florestan foi escrito em 1960, por aí, em 63, 62, não lembro. Então, a gente já está falando de uma época que é bem próxima da gente. Então, esses outros processos de desigualdade, tanto no mercado quanto a desigualdade de renda, eles acabaram se perpetuando até os dias de hoje. Trazendo essa ideia de Florestan, né, a gente percebe e ele diz, né, nos seus escritos, né, na integração do negro na sociedade de classes, que essa população pós-abolição ela foi simplesmente jogada ao léu, né, jogada à sorte, e daí vieram vários imigrantes europeus para cá, para mão de obra, porque, como já foi dito por Gabriel, essa população ela não tinha, né, esse manejo, ela não tinha não sabia muitas vezes escrever, né, então estava simplesmente jogada em um novo mundo, né, um mundo que estava se criando, estava se estabelecendo, né, como esse novo Brasil, né, que não tinha nada de novo, que era simplesmente uma continuação de uma desigualdade racial extrema, né, para Florestan. Então, ele vai dizer que o projeto político, né, que o Estado, né, o poder do Estado, ele não dava poder, né, a essas pessoas negras e negros, né? Então essa população negra, né? Então as condições necessárias para essas populações se desenvolverem e se capacitarem não eram disponibilizadas para elas, né? O que acabava em um grande paradoxo, né? Ou seja, o Estado brasileiro ele ele queria que as pessoas elas fossem capazes de fazer determinadas questões, determinados trabalhos, mas ao mesmo tempo ela não dava, né, o Estado brasileiro não dava as devidas condições para essas pessoas. Essas desigualdades raciais a gente vê, né, atualmente, né, como algo muito estabelecido e até naturalizado por muitas pessoas, né? Então, por exemplo, quem são essas pessoas que são mais pobres? Quem são? Quem foram para as chamadas favelas, né, após o período da escravidão? Né? Foram as pessoas pretas. Né? Quem não tem as condições necessárias para o trabalho? As pessoas pretas. Mas por que não tem? Porque o próprio Estado ele não deu as devidas condições, né, para essas pessoas, o que faziam com que os imigrantes ficassem em posições superiores, né, a essas pessoas pretas, né, por causa da sua alfabetização, né, da sua técnica, né, que eles traziam já de outros países. E isso reflete atualmente no que chamamos, né, como, né, de desigualdades raciais a partir de renda, a partir da riqueza, né, o que consequentemente vai afeta a educação e, querendo ou não, esses povos eles vão ter uma posição de marginalidade na sociedade, né? Eles vão para a margem da sociedade, né? Então a gente vê ilustrado, né, expressado, né, nas favelas, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, né, em que as pessoas que estão em favelas, a maioria são pretas, a maioria são pobres, né, e que precisam ir para a cidade, né, para o meio urbano,
para levar renda, né, para ter alguma renda, né, e geralmente são em posições muito abaixo, né, das posições dos povos, dos brancos, por exemplo, né, da população branca brasileira, né. Então acaba que essa população ela não vê, né, um futuro, um projeto de futuro para si mesmos, né, nem para as pessoas ao seu redor, e acaba indo para uma criminalização muito maior, né? Então a gente vê que o encarceramento é muito maior, a população preta é muito maior nas prisões, né, brasileiras, aqui em Pernambuco, inclusive, né? E mulheres também negras que estão presas, estão encarceradas, né? Então a gente vê essa construção histórica, cultural, política, ideológica, né, na nossa vida atual, né? E a gente traz essa ideia, né, de todas essas desigualdades raciais presentes, interliga, né, essas questões com um termo que talvez vocês não conheçam, né? A gente sabe o que é, mas não sabe qual termo utiliza para esse tipo de sociedade, para esse tipo de Estado, que é o Estado que a gente tem atualmente, né? Que é um Estado necropolítico, né? Que tem esse termo da necropolítica, né? Que foi criado, né? Por um filósofo, Achille Mbembe, e ele vai dizer que a necropolítica é essa política da morte, né? São essas apropriações, né, da morte que o Estado gerencia, né? Como por exemplo, a gente está vendo aqui dois casos que aconteceram recentemente, um no Rio de Janeiro e outro nos Estados Unidos, em que um menino, né, de 14 anos ele é baleado em casa, né, pela polícia do Rio de Janeiro, né, a queima-roupa, dizendo que como se ele fosse bandido, né, como se ele fosse o procurado. Então isso quer dizer que o Estado ele se apropria da morte para estabelecer uma decisão. Então ele que dita, então é o Estado que dita quem morre, o porquê morre, como morre, né? E o porquê isso deve acontecer, né? Na realidade, é como uma estrutura, né? Um grande projeto, né? Estrutural que diz quem deve morrer e quem deve viver. Quais são os grupos que devem morrer, quais são os grupos que devem viver na sociedade. Lembrando que a morte de João Pedro, depois das perícias, foi percebido e foi constatado que ele foi morto de costa, certo? Então, se vocês estiverem pensando, oh, será que ele está fazendo alguma coisa que levou os policiais, a PM do Rio matar? Não. Ele estava na casa da tia, se não me engano, brincando com mais duas crianças e foi morto de costa. Isso quer dizer que a polícia ela não pode recorrer à legítima defesa, porque se você está de costa, quer dizer que você não está lutando com aquela pessoa, certo? Então, é mais uma coisa para a gente realmente lembrar disso. Então, esse Estado, que a gente pode aí pegar um conceito de Estado moderno de Weber, ele detém o monopólio legítimo da força. E quando Mabembe ele vai falar sobre necropolítica, ele fala também que esse ritmo da força, ele tem uma licença para matar, ele escolhe quem mata e quem não mata, quem deve morrer, quem não deve morrer. Então, quando, sobretudo, realiza operações nas favelas, e isso é muito marcante no Rio de Janeiro, a gente tem todo um processo de indiferença com as vidas que estão ali postas. Então, João Pedro não era nenhum traficante, não era nada disso. Ele apenas era um menino que estava brincando na sua casa e foi baleado de costa por PMs, certo? E uma pessoa negra. Inclusive, a grande parte da população que está nas favelas e comunidades são pessoas negras. E como a gente já explicou, todo esse processo socio-histórico da construção da favela a partir do pós-abolição.
Exatamente. Então, a gente também traz o exemplo, né, de George Floyd nos Estados Unidos, que estamos ainda tendo algumas mobilizações, né, contra esse caso, né, bárbaro, né, que vimos, que a gente a gente viu, né, muitas vezes, que a morte de um homem negro, né, por um policial branco, né, que colocou o joelho no seu pescoço e simplesmente ficou lá dizendo que ele era um suposto suspeito, né, um suspeito, entende? Então, e Jorge, ele tinha problemas de saúde, tinha problemas de coração e não apresentava nenhum perigo, né, a esse policial e nem a ninguém, né, apenas pelo fato dele ser negro, um homem negro, esse policial teve a, a, a ideia de prendê-lo dessa forma tão brusca, né, tão brutal que vimos, né, e mesmo o Jorge dizendo que não estava conseguindo respirar, ele não conseguiu sair disso, né? Então esse policial ele assassinou Jorge, né? E a polícia, né, nesse sentido, sendo um braço direito, né, desse estado da morte, nesse estado de que a necropolítica aborda, né, dessa política da morte presente na nossa sociedade, né? Então, a necropolítica ela ocorre, né, em lugares, né, onde se tem essa licença para matar, né? Então, a gente vê isso no mundo inteiro, né? A maioria das partes do mundo em que a força brusca do Estado, né, que o Estado pode utilizar-se dessa força, né, até como dizia Weber, né, e, e matar a população que o Estado não quer presente ali, né? Então, são alguns grupos, né, alguns setores da sociedade que estão mais propensos a serem mortos, né, pelos policiais, por esse Estado, né, o policial como um braço do Estado, né, um braço direito do Estado, e que isso acontece muito, né? Então, a gente traz essa ideia também, puxando da necropolítica para a questão da saúde, né, em que a saúde ela opera necropoliticamente, né, e então a ideia do Estado é lotar um sistema público de saúde como acontece no Brasil, né, como sempre aconteceu e está acontecendo ainda muito mais por causa da Covid-19. Então, o Estado lota, né, os sistemas públicos de saúde, mas não investe, né, no sistema público. A gente sabe que o SUS é muito importante, né, para muitas partes da população, né, para desenvolver essa por dar esse apoio a essa população, né, no que diz respeito à saúde. Porém, a gente também sabe que precisam de muitas melhorias, né? Então, essa ideia da necropolítica é que a saúde ela opera necropoliticamente, em que o Estado ele lota os sistemas públicos de saúde, não investe nesses sistemas públicos de saúde e deixam as pessoas lá para morrerem, porque essas pessoas, né, para o Estado, segundo a necropolítica, elas são grupos, são alguns setores da sociedade que precisam e que vão morrer, né, de acordo com essa política de Estado. Então, é muito importante a gente trazer essas ideias, né, e a gente refletir de como essas teorias elas estão presentes na nossa sociedade. Só para a gente ilustrar um pouco como se dá esse processo de necropolítica, para também vocês não ficarem pensando, Gabriel, Gleiciane, mas vocês estão falando de casos de racismos individuais. Não necessariamente isso acontece todos os dias, não necessariamente isso acontece toda hora. E a gente vai trazer exatamente o Atrás da Violência, de 2019, foi lançado ano passado, para demonstrar isso, que o racismo, ele não é algo individual, apesar de, sim, existir racismos individuais, que
a gente discrimina as pessoas, a gente realiza um ato individual, entre aspas. Mas todo esse ato individual, ele está estruturado. Então, o racismo, ele é estrutural. E para demonstrar isso, a gente trouxe um gráficozinho sobre a taxa de homicídio entre pessoas negras e não negras a cada 100 mil habitantes, certo? Então, aí nesse gráfico, a gente tem, representando a cor azul, a taxa de homicídio de pessoas negras, acima, né, para quem é daltônico ou daltônica, e a taxa de homicídio de pessoas não negras na cor laranja, que é a linha, a curva abaixo, ok? Então, logo de cara, olhando esse gráfico, a gente já percebe que a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes entre esses grupos raciais é muito diferente, chega a ser o dobro. Então, a taxa de homicídio de pessoas não negras no ano 2017 é de cerca de mais ou menos 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, quando a gente olha a taxa de homicídio de pessoas negras, esse número é mais de 30. Então, com o passar do tempo, de 2007 até 2017, o número e a taxa de homicídio de pessoas negras, ela só aumenta, certo? Em comparação para a taxa de homicídio de pessoas não negras se mantém estabilizadas. Então, a linha de baixo ela continua relativamente estável, com pouca variação da taxa de homicídio. Por outro lado, que a taxa de homicídio para pessoas negras ela tem uma subida crescente. Certo, um outro exemplo, como o Gleiciano já falou, é que a taxa de letalidade pelo Covid-19, quando a gente separa o número de casos pelo critério raça-cor, a gente vê que há uma diferença muito grande entre o número de óbitos de pessoas brancas e pessoas pretas e pardas, certo? Pessoas negras. A gente olha que, enquanto o número de óbitos para pessoas brancas gira em torno de 37, 38%, o número de óbitos para as pessoas negras é de 54, 55% aproximadamente, certo? Aí vocês podem até se perguntar, então quer dizer agora que o Covid-19, ele escolhe a cor da pele, a melanina da pessoa. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da taxa de letalidade e não a taxa de infectabilidade das pessoas, certo? São coisas diferentes. Então, essa taxa de letalidade pelo Covid, diferenciado pelo critério raça-cor, ela é muito influenciada pelas condições de vida da população, certo? Então, a gente já veio falando desde o início do tópico sobre desigualdades raciais, que a condição de vida, a condição de renda, de educação, de moradia, de saúde dessas pessoas negras, elas são muito piores do que das populações brancas, e isso influencia diretamente na taxa de letalidade, certo? Então, se a gente não tem uma boa nutrição, a gente não tem dinheiro para comer certos tipos de comidas ou ter uma alimentação razoavelmente saudável, esse índice e essa taxa de letalidade, ela sobe, certo? Então, a gente vê que existe uma construção, né, social, cultural, existe uma construção lógica para que hoje, né, a gente veja essa taxa de letalidade pelo Covid-19, em que a população mais prejudicada com isso é a população preta, né, e parda, porque elas estão em ambientes sociais, né, diferenciados, né, nesses ambientes sociais existe uma política, né, de saneamento básico, por exemplo, né, diferenciada. Então, por exemplo, quem mora na favela não vai ter um saneamento básico, né, como uma pessoa que mora em um apartamento, né? Então, a gente percebe isso, né? A gente percebe também como isso, né, diz respeito de quantas pessoas vão morrer ou vão sobreviver, né? Não apenas como moram, mas de toda uma educação, né, sobre alimentos a serem postos à mesa, de como essas pessoas e as condições econômicas necessárias para que elas possam fazer isso, né? Então, a gente percebe muito, né, de acordo com os dados que temos atualmente, que as pessoas pretas, as pessoas pardas, que são essas pessoas historicamente colocadas em ambientes, né, mais pobres, né, no conjunto social do que as pessoas brancas,
A taxa de letalidade pelo Covid-19 são maiores, infelizmente, nessas pessoas. Então, eu acredito que a gente falou sobre isso, né? Sobre tudo isso de uma forma bem legal, bem explicativa. Mas vocês é que dizem, né? Então, a gente está aqui, eu e Gabriel estamos aqui, como também os monitores, para que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tópico ou alguma questão que vocês vierem a refletir, né, posteriormente, vocês podem falar com a gente, não tem problema nenhum, pode chegar para falar com a gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Então é isso, gente. A gente agradece muito por vocês terem ficado até o final. A gente sabe que essa aula ficou um pouquinho longa, mas é exatamente por causa do conteúdo, certo? Então é um conteúdo que vocês viram que tem uma construção histórica desde o século XVI. Então, para a gente trazer apenas em uma aula é muito difícil. Então, a gente tem que fazer um trabalho de resumo muito grande. Então, a gente agradece muito por vocês terem ficado aqui. E é isso. Se tiverem dúvida, é só entrar em contato com a gente, certo? Seja por WhatsApp, seja pelo Facebook. E se tiverem dúvida também, é só procurar o grupo de monitoria no WhatsApp, ok? E é isso, gente. Tchau, cheiro, se cuidem. Beijo.